Nem sabes o que é que eu fiz. O quê? Roubei. Roubaste? Roubei o Insta. Roubaste o Insta a quem? Roubei o Insta às sisters. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio desta nova temporada que é o Roubei o Insta às nossas sisters. Eu sou Mariana Santana e hoje começamos então esta nova modalidade do Roubei. O Roubei deixou de ser em direto porque estávamos a ter assim alguns pequenos problemas, alguns imprevistos de internet, de som. Então, nada como a novo Vida Nova. Vamos então passar a ter estes nossos diretos, que já não são diretos gravados, e para hoje temos um convidado muito especial. Temos então o Ricardo. Olá, Ricardo. Boa noite a todos, eu sou o Ricardo, sou salesiano, agradeço muito o convite para estar aqui. Estou no segundo ano de Teologia, estou neste momento em Roma, já sou salesiano há 5 anos, fiz a minha primeira profissão como salesiano há 5 anos e estou a caminho de fazer a minha profissão perpétua, ou seja, de comprometer-me como salesiano para sempre. Boa. Obrigada, Ricardo. Em primeiro lugar, obrigada por teres aceito este nosso convite. Mas, ora, assim, para quem esteja a ver que não te conhece e que não conheça assim muito bem este mundo dos salesianos, do caminho até chegar a ser padre, até todo esse processo, estás no segundo ano de Teologia, portanto, tu estás a tirar essa licenciatura. Sim, neste momento estou a estudar Teologia, já concluí há uns anos atrás a minha licenciatura em Filosofia. Nós habitualmente fazemos os estudos de Filosofia e depois mais tarde os estudos em Teologia durante este caminho. E depois vamos tendo outras etapas de formação, também de experiência concreta com os jovens. No meu caso, eu tive a oportunidade de estar 2 anos na Casa Salesiana de Manique, de onde guardo muitas boas recordações, e pronto, tem sido assim. Também passei 1 ano pelo Estoril e tem sido um bocadinho assim o meu percurso. Boa. O Ricardo já se apresentou, os nossos programas mudaram ligeiramente a modalidade, mas há uma coisa que continua a nunca faltar aqui, que é a música, e eu ouvi dizer que o Ricardo canta. Eu toco mais do que canto, mas sim, também fui desenvolvendo a parte do cantar em conjunto com o tocar guitarra, que foi sempre uma das coisas que eu gostei de fazer e que fui aprendendo desde a minha infância. Então podemos ir à primeira música? Podemos. O que é que vais cantar primeiro para nós? Se Crês em Deus. Esta é uma música que me acompanha desde há muitos anos, então foi assim uma das escolhas primárias. Boa. Se crês em Deus, se acreditas que Ele há de voltar, segue o caminho que Jesus te veio ensinar. Então verás que a vida se pode tornar melhor. Cantarei o que Deus nos veio ensinar, que a maneira de chegar ao céu é amar, é amar, é amar, é amar o pobre, o rico, o pecador e tudo que nesta vida é querido do Senhor. Se Deus quiser, hei de deixar de pensar em mim e assim vou dar tempo ao tempo para o adorar. Serei feliz e comigo será tudo o que cantarei o que Deus nos veio ensinar.
maneira de chegar ao céu é amar, é amar, é amar, é amar. O pobre, o rico, o pecador e tudo que nesta vida é querido do Senhor. Que bem, Ricardo, que bom que ouvir. Tu tocas muito bem, mas também cantas muito bem. Parabéns. Obrigado. Esta música é uma música bonita. É engraçado porque eu não fui antiga aluna, mas passei a ir às irmãs porque acabou a catequese na paróquia e era lá a continuidade. E essa é das primeiras músicas que me lembro de ouvir no colégio. Portanto, trouxeste-me essas boas memórias. A letra desta música é também muito bonita e fala-nos sobre como Jesus também torna o nosso caminho mais bonito. Tu sentes isso? Sim, de forma muito forte. E é por isso que também é uma boa memória para mim, não é? Porque ao ouvir esta música desde pequenino, também na catequese foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar e a tocar e que me foi ensinando, como diz a música, que a única forma de chegar ao céu, ou seja, a única forma de sermos felizes, é amar como Jesus amou, não é? Há outra música que também tem esta letra, mas é um bocadinho este o sentido, e por isso sinto muito forte isso na minha vida, e por isso também a minha escolha de vida e a minha opção por ser salesiano. Pois é isso que eu te ia perguntar, porque tu começas por cantar no refrão, cantarei, que vais cantar aquilo que Deus te veio ensinar. E depois diz também que o caminho para chegar ao céu é amar. Portanto, se é amar, porquê e como é que tu foste percebendo logo deste minimamente novo, não é? Porque tu ainda és novo, que a tua forma de servir a Deus é amar assim, sendo sacerdote? Bem, lá está. Eu acreditei e acredito profundamente desde o início, e fui descobrindo isso na minha vida, que Deus é amor, ou seja, e que nós, só pelo facto de existirmos e por tantas coisas boas que nos acontecem na vida de forma inesperada, vamos percebendo que somos amados muito para além das nossas capacidades. Somos certamente amados pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos querem bem, mas existe sempre algo mais, digamos assim, às vezes. Ainda antes de percebermos quem é que é realmente Deus para nós, percebemos isto, que na nossa vida existem gestos de amor inesperados, que depois vamos percebendo que só podem vir deste Deus. E eu fui percebendo ao longo dos meus estudos e sobretudo no meu percurso universitário, etc., que tinha que corresponder de alguma forma a este amor, tinha que responder com a minha vida a este amor de Deus que ia descobrindo. E fui-me perguntando qual era a melhor forma, digamos assim, para demonstrar este amor. E acabei por descobrir que era dentro da congregação salesiana, transmitindo este amor que eu sinto de Deus também aos jovens, para que eles também o possam sentir. E tu estavas a dizer que foi na tua vida também universitária, portanto, antes de ires para teologia, antes de ires para filosofia, estavas noutro curso? Sim. Antes de pensar em ser salesiano, estudei terapia da fala no Instituto Politécnico de Setúbal. O melhor Instituto Politécnico do país. Sem dúvida. Pela educação básica. Ok, e disseste que, portanto, foi no teu percurso universitário que foste percebendo tudo isso. Tu aí já conhecias os salesianos? Sim, conhecia os salesianos, ou seja, conhecia muito pouco, mas conhecia sobretudo já a história de Dom Bosco, de Domingos Sávio, e conhecia bem alguns padres salesianos, nomeadamente o padre Rocha, porque era um grande amigo da minha família e de casa, e era ele que me
ia oferecendo alguns livros sobre Dom Bosco, e por isso eu nunca tinha tido um contacto direto e muito presente com os salesianos, mas através desta figura do Padre Rocha, que era um padre salesiano, fui começando a conhecer a figura de Dom Bosco e um bocadinho da história dos salesianos, mas não sabia muito bem como é que funcionava esta estrutura dos salesianos, digamos assim. Mas dessas histórias, desses livrinhos que o Padre Rocha te foi dando, que te foi assim apresentando um Dom Bosco, qual é que foi neste mês de Dom Bosco, neste mês de janeiro? Quais foram aqueles traços da vida dele que te foram chamando? Eu lembro-me, ao recordar-me destas histórias, a primeira coisa que eu me lembro é sempre da história de São Domingos Chávio. Posso dizer que foi a minha primeira grande paixão. Lembro-me de ser miúdo e de começar a ler os livros com as histórias todas de São Domingos Chávio, e marcava muito esta questão de São Domingos Chávio afirmar desde o início, desde pequenino, que queria ser santo. E esta coisa era uma coisa que me chocava de alguma forma quando eu também era miúdo e que me abanava um pouco. E depois, através do Domingos Chávio, fui descobrindo as diferentes histórias também de Dom Bosco, não é? Para mim, Dom Bosco ao início era um bocadinho o professor de Domingos Chávio e depois é que comecei a perceber um bocadinho a ligação melhor entre eles os dois. Que bonito! É engraçado como primeiro tiveste mais afinidade com Domingos Chávio e depois através dele foste a Dom Bosco. Olha, Ricardo, vamos à segunda música, pode ser? Pode ser. A segunda era Loucos de Lisboa, não é? Acho eu que era essa. Ok. Parava no café quando ele lá estava, na voz tinha o talento dos pedintes, entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes, as mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Num gesto que podia ser de amor, sorria e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Numa sala do quarteto passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Compramos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão de ele não aparecer pela manhã. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Mudámos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo a quem lá para o louco, a fazer-lhes companhia. É sempre a mesma pose, o mesmo olhar, a quem não mede os dias que vagaiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passeiam. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar.
tens uma música que tu cantas também, e é tão bonita a forma como tu cantas, Ricardo. Tu cantas a sorrir de uma forma. És mesmo feliz, não és? Sim, não, porque escolhi músicas que me trazem muito boas memórias, não é? E por isso, sim, porque lá está, são estas pequenas coisas e acho que nas pequenas memórias que descobrimos o amor de Deus verdadeiramente na nossa vida, não é? Nas pessoas, porque as músicas estão sempre associadas depois a pessoas que marcaram a nossa vida e que sentimos que só o facto delas aparecerem na nossa vida e a forma como elas se cruzam connosco são também um sinal forte do amor de Deus. Ia-te perguntar agora mesmo, não é? Qual é que era o motivo da escolha desta música? Pois, eu estava com medo que tu fizesse essa pergunta, porque esta música foi escolhida um bocadinho por impulso. Assim, quando era adolescente, ouvia muito com os meus amigos, não é? E foi uma música que ficou, e que eu acho que retrata um bocadinho esta ideia de tantas pessoas que se cruzam connosco, e às vezes as pessoas que parecem, como diz um bocadinho a música, que à primeira vista nos podem parecer as mais loucas deste mundo, são aquelas que nos fazem realmente refletir sobre as questões mais profundas da vida. E é um bocadinho essa a memória que me traz, não só dos meus amigos, da minha adolescência, mas também de várias pessoas que parecendo que ao primeiro olhar me pareciam um bocadinho loucas, vamos dizer assim, e que depois me foram fazendo questionar sobre tantas coisas, e que me fizeram também crescer, fizeram de mim aquilo que eu sou e que me fizeram também crescer na fé de alguma forma. Foram também esses alguém que te questionaram sobre o caminho vocacional? Sim. Não posso deixar de dizer, esta música, porque éramos fãs desta música, eu e outra amiga minha, que é uma das amigas que eu tenho que não acredita, que nunca acreditou e que sempre pôs muitas dúvidas à fé, àquilo que há algumas das decisões da Igreja e depois, sobretudo, quando eu tomei a decisão de ser salesiano, pôs muitas dúvidas também à minha escolha, não é? Mas nunca deixámos de ser amigos muito próximos, nunca deixámos de gostar do mesmo tipo de música, o que também é importante, e eu acho que esta amizade de uma forma particular e as perguntas que ela me foi colocando à minha vida também me fizeram um bocadinho refletir e andar mais em profundidade e tentar perceber um bocadinho melhor as coisas e esta é a minha opção de vida. E tu falaste aí, não é, que essa pessoa te foi colocar assim dúvidas assim ao início, mas esse caminho é longo, esse caminho rumo ao sacerdócio que estás a fazer já vai em quantos anos? Eu professei já há 5 anos e alguns meses como salesiano, mas antes de professar já tinha feito 2 anos numa comunidade salesiana. Por isso posso dizer, há 7 anos a viver dentro de uma comunidade salesiana. Durante esse caminho certamente houve momentos de dúvida. Sim, não sei individualizar, digamos assim, nenhum momento especial, mas eu acho que as dúvidas fazem parte do caminho, de uma forma geral. Não são dúvidas, digamos assim, destrutivas que me tenham levado a fazer uma pausa ou a abandonar os estudos ou a refletir um bocado melhor sobre a minha vocação, porque desde que entrei nos salesianos me senti sempre muito acolhido e senti que estava bem no meio dos jovens e a falar de Deus aos jovens, digamos assim. Sempre me senti bem dessa forma. E por isso as dúvidas foram-se resolvendo um bocadinho por aí, ou seja, sim, há aquela questão há sempre a questão do e se
eu pudesse casar e se pudesse constituir família, se pudesse continuar na terra onde cresci, que neste caso foi no Seixal, com os meus amigos, etc. Essa parte é sempre difícil, não é? Mas depois, quando uma pessoa se sente bem acolhida dentro da comunidade e se sente bem no meio dos jovens, as dúvidas vão passando. Tu agora aí falaste de algo muito importante, que é as vocações. Portanto, tu optaste pela vocação do sacerdócio, mas há outras, há do matrimónio e tantas como tu bem sabes. Achas mesmo importante cada vez mais passar aos jovens esta importância de conhecer realmente a vocação? Eu acho que a coisa, ou deveria ser a coisa mais importante para um cristão, não só uma das coisas importantes, mas a mais importante, porque descobrir a nossa vocação, que é descobrir aquilo que Deus quer para nós, é descobrir o nosso caminho de felicidade, não é? E por isso acho mesmo que os jovens cristãos hoje, não é? Porque se acreditam em Deus, têm que acreditar que Deus tem um plano, digamos assim, para a sua vida e tem um projeto de felicidade. E esse projeto pode-se concretizar de várias maneiras. Deus quer sempre o nosso bem, não é? Acima de tudo, seja qual for a vocação. Mas nós, ao longo dos anos, vamos descobrindo, vamos discernindo e vamos percebendo que quando entro num sítio, não é? Lá está, como eu dizia, a partir do momento que eu entrei nos Salesianos, senti-me sempre bem no meio da comunidade e no meio dos jovens. E isso é já um sinal grande de que é aqui que eu acho que Deus me quer, porque Ele quer-me feliz e porque aqui eu me sinto feliz, não é? Certamente se eu tivesse encontrado uma pessoa e me tivesse casado, e se fosse realmente feliz com essa pessoa e constituindo família com essa pessoa, certamente também seria aí que Deus me ia querer, não é? Mas Ele foi-me indicando outra estrada e por isso é assim, eu acho que os jovens não devem ter medo, sobretudo de se perguntarem o que é que Deus quer deles, ou qual é a forma, lá está, como eu dizia logo no início, qual é o sítio onde eles podem amar os outros mais ao modo de Deus. Essa é a grande pergunta, acho eu, para começarmos a descobrir e a pensar na nossa vocação. A sociedade hoje em dia está muito feita para ser bola para a frente, não é? E nem sempre os jovens têm este tempo, este espaço para refletir, para se questionar, e está tão feita para nós seguirmos modelos que às vezes é um bocadinho difícil e audaz nós queremos parar e não ter este medo de perguntar. Se algum dos jovens que nos estiver a ouvir estiver nesta situação de ter medo, de não saber como parar, qual é assim uma dica ou o que é que tu lhe queres dizer? Eu acho que, acima de tudo, a primeira coisa é não terem medo de se questionarem e de colocar essa dúvida a eles próprios e de rezarem sobre isso, não é? Perguntarem-se diretamente a Deus o que é que será que Ele quer para as suas vidas. Mas depois, num segundo passo, eu acho que é importantíssimo que os jovens sejam acompanhados por alguém que já tem mais experiência, não é? Que já foi percebendo na sua vida os sinais de Deus e que conseguiu, através desses sinais, perceber qual é que era o sítio onde Deus o queria. E é importantíssimo que os jovens tenham esse tipo de acompanhamento com uma pessoa que não precisa de ser um padre ou que não precisa de ser uma freira, basta que seja uma pessoa com maior experiência na fé, e se for uma pessoa que já tenha experiência de fazer esse tipo de acompanhamento, melhor ainda. Mas que os jovens, primeiro do que tudo, não se tenham medo de questionar a si próprios e perante Deus, e que depois realmente tenham essa coragem de pedir a alguém que os acompanhe e que digam, olha, eu tenho estas dúvidas e preciso de perceber o que é que, com estes sinais que Deus me vai dando, o que é que Ele me está a querer dizer com isto. E talvez a pessoa com mais experiência, não é que a pessoa que acompanha vá dizer logo, olha, então se calhar o que tu tens que fazer é isto, não é? Mas pode sempre dizer, eu acho
dentro daquilo que tu me estás a explicar, dentro daquilo que é a tua vida, que é o teu contexto, eu acho que Deus pode estar a dar um sinal disto ou daquilo, não é? E isso é muito importante a pessoa confrontar-se com alguém sobre essas dúvidas. Boa, Ricardo, obrigada. Tenho a certeza que se alguém que nos estiver a ouvir estiver a passar por algo semelhante, vai ter agora um bocadinho mais a coragem e a força ou de falar contigo ou de falar com qualquer pessoa significativa na sua vida. E depois deste nosso conselho tão bonito que o Ricardo nos deu, vamos ouvir a última musiquinha. Vamos a isso. O que é que nos vais cantar em último lugar? Lusterna Suave. Esta é uma versão menos conhecida. Há uma versão que agora circula, que é bastante mais conhecida. Esta foi feita pelo grupo de jovens que eu frequentei no Seixal. E um dos nossos elementos do grupo, o Tiago Mendes, criou esta versão da música. Lusterna suave no meio da noite, leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente, leva-me mais longe. Que importa se é tão longe para mim? A praia onde tenho de chegar, se sobre mim levar constantemente, pousada a clara luz do teu olhar. Nem sempre te pedi como hoje peço, para seres a luz que me ilumina. Mas sei que ao fim terei abrigo e acesso na plenitude da tua luz divina. Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente, leva-me mais longe. Esquece os meus passos mal andados, meu desamor perdoa o meu pecado. Eu sei que vai raiar a madrugada e não me deixarás abandonado. Se tu me dás a mão, não terei medo. Meus passos serão firmes no andar. Luz terna suave, leva-me mais longe. Basta-me um passo para a ti chegar. Luz terna suave, no meio da noite, leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente, leva-me mais longe. Basta-me um passo para ti chegar. 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 O externo suave no meio da noite, leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente, leva-me mais longe. Que versão tão bonita! Não conhecia, nunca tinha ouvido.
Sim, é uma versão, lá está, pouco conhecida, mas que foi feita pelo nosso grupo de jovens ainda antes da versão habitualmente mais cantada na igreja. Mas é muito bonita e é engraçado como de uma música que, pelo menos eu e que tantos outros estamos habituados a ouvir tão parada, tão calma, podemos dar outro ritmo, tal como Deus também dá tantas vezes um ritmo diferente à nossa vida. Tu sentes que Deus para ti seja esta luz mais mexida ou uma luz mais suave que te vai levando sempre para mais longe? Sim, sem dúvida. É mesmo assim que eu o vejo, e por isso também a escolha desta música. Porque acho que é uma luz mais do que suave, às vezes é uma luz suavíssima e muito terna, não é? Porque Deus não aparece derrompante e não se mostra assim de forma imponente, podíamos dizer, mas mostra-se de forma suave, lá está, nas pequenas coisas, e de forma muito terna nestes pequenos gestos de amor e nas pequenas pessoas, nas pequenas situações que vamos encontrando. E por isso sim, ele é claramente esta minha luz terna e suave. E tu já tiveste, certamente, tu falas aí que há momentos que a luz não é suave, é suavíssima. Portanto, certamente há momentos que parecem assim míopes que nós quase não vemos a luz. O que é que se faz nesses momentos? Esses momentos são normais acontecer ao longo da vida do cristão? Eu acho que é normalíssimo, acho que são esses momentos que acabam por reforçar a nossa fé, não é? Se Deus, sei lá, se Deus entrasse, lá está, na nossa vida assim derrompante e de forma imponente, de forma certa, digamos assim, sem qualquer tipo de dúvidas, a nossa fé não seria fé, seria já uma certeza, não é? Mas Deus não quer entrar assim, não quer que a gente cultive e que a gente busque esta confiança. E esta confiança passa também pelas dúvidas, pelas incertezas, se esta luz às vezes está mesmo presente, de que forma é que ela se mostra. Às vezes é muito difícil perceber, outras vezes é mais fácil, mas normalmente é difícil. Quando a luz está mesmo fusca, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Ou o que é que tu fazes? Acima de tudo, continuarmos a questionar, não termos medo de perguntar porquê assim, não é? Eu tenho a certeza que o próprio Jesus Cristo, não é? Sobretudo no momento antes da morte ou em que estava a ser condenado, também duvidou da presença desta luz, não é? E foi através da morte que Deus se revelou ainda mais potente, digamos assim, do que aquilo que se tinha revelado antes. E eu acho que por vezes não há muito que a gente possa fazer senão continuarmos a questionar, continuarmos a confiar que Deus está presente e que às vezes faz as coisas de uma forma que nós não podemos perceber naquele momento. Se calhar só iremos perceber mais tarde, ou que se calhar não iremos perceber. Mas não deixar de questionar e não deixar de pensar, ok, eu acredito neste Deus, mas ele aqui onde é que está? Porquê é que ele permite esta situação? Porquê que isto acontece? Não é? Estas dúvidas são muito importantes, ainda que às vezes façam tremer a nossa fé. Eu acho que não devem ser apagadas, porque depois Deus de alguma forma vai-nos fornecendo as respostas, ou não. Se nós abafarmos as dúvidas, então nunca vamos conseguir buscar esta confiança e esta luz que nos pode dar algum sinal e algum tipo de explicação para aquilo que são as nossas dificuldades.
tu fazes muito como tu disseste, que és muito feliz no meio dos jovens e tu, entre tantas outras coisas bonitas que fazes, tens também um grupo onde vocês se reúnem, não é? Semanalmente, mais ou menos, que é o E se a Fé Tivesse Razão. É engraçado, não? Há alguma razão para este nome? Sim, o nome foi um bocado copiado de uma iniciativa que já existe aqui em Itália e que reúne bastante jovens, mas o nome é mesmo por isso, ou seja, para nós percebermos que a nossa fé, enquanto cristãos, não existe sem razão, ou seja, nós às vezes dizemos, eu para ter fé não posso pensar racionalmente sobre estas questões. Mas não, a fé tem as suas razões, não é? E sobretudo a partir do momento que Deus se revela através do seu Filho Jesus Cristo a nós, ganha ainda mais razão de ser. Obviamente que depois há coisas, a nossa razão, a nossa inteligência é limitada e sobre algumas coisas nunca poderemos perceber na plenitude, não é? Mas eu acho que é importantíssimo nós irmos ao fundo de algumas questões e tentarmos perceber quais é que são as razões da nossa fé. Porque é que a Igreja diz que é assim? Porque é que nós acreditamos assim? Porque é que nós acreditamos neste Deus e não acreditamos no outro? O que é que nos faz acreditar assim, num Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que se revela como amor, num filho que morre, que depois ressuscita, ou seja, o que é que isto nos diz também, de alguma forma racionalmente, mas depois o que é que isto contribui para a nossa fé, para a nossa relação com Deus? Portanto, os grupos jovens são também uma boa opção para quem tem estas dúvidas de tentar explorar e em conjunto com outros pares, não é? Fazendo caminho. Sim, sem dúvida. Eu acho que o mais importante é nós, ou seja, não devemos abandonar aquilo que é a nossa relação com Deus, que é a nossa vida de oração, etc., só para colocar a fé a nível racional e a nível de questões intelectuais, etc., mas é importante associar um bocadinho das duas coisas, ou seja, através da oração e através de uma relação que se vai construindo com Deus, depois ir colocando algumas dúvidas, ir tentando perceber, lá está, porque é que é assim? Porque é que a Igreja diz que é assim? Em que é que nós de facto acreditamos? Porque isso, na minha opinião, vai ajudar, vai alimentar a nossa relação com Deus e ao mesmo tempo a nossa relação com Deus vai alimentar também essas dúvidas, vai trazer ainda outras dúvidas e são duas coisas que se vão alimentando uma à outra e que se vão completando dessa forma. E os grupos de jovens são o espaço para alimentarmos esta nossa vida de oração, também em grupo, rezando em grupo e alimentando a nossa relação com Deus, e depois ao mesmo tempo ir tentando perceber em grupo, com a ajuda de outras pessoas, qual é que é a base da nossa fé. E como é que Dom Bosco te leva a sentir melhor Deus na tua vida, esta luz de Deus? Bem, Dom Bosco é um santo muito grande. Às vezes eu acho que quanto mais descubro Dom Bosco, mais fascinado fico. Nunca me deixa surpreender. Mas a grandeza dele, entre muitas outras coisas que ele criou, que ele fundou para os jovens, a grandeza dele, lá está, é conseguir transmitir este amor de Deus aos jovens, esta paternidade, este sentido de dizer aos jovens, mesmo aqueles que na sociedade, na altura, ninguém tinha esperança nenhuma neles, e dizer, ok, eu confio em ti, eu tenho esperança em ti, eu continuo a amar-te, apesar de todos os problemas que tens, apesar de todos os erros, porque Deus também te ama. E se tu perceberes isso, se calhar conseguirás errar um bocadinho menos. Esta é a grandeza de Dom Bosco, conseguir demonstrar desta forma aos jovens que naquela altura ninguém punha esperança nenhuma sobre eles, que eles também são muito amados e que, descobrindo-se amados por Deus,
podem fazer coisas maravilhosas. E Dom Bosco ajuda-me assim a descobrir esta luz de um Deus que é presente, que nos ama e que deve ser transmitido aos jovens para que eles descubram que, descobrindo-se amados, o seu futuro, a sua vida, a sua felicidade depende disto, não é? A nossa vida, a nossa felicidade depende do descobrirmos amados e do amarmos os outros. E se nós nos descobrirmos amados logo desde o início por Deus, a coisa torna-se muito mais fácil, na minha opinião. E esta é a magia de ser salesiano e de continuar este grande trabalho de Dom Bosco. Obrigada, Ricardo. Obrigada por teres cantado para nós, por teres estado aqui connosco, partilhar também da tua vida, da tua experiência. Mas não te posso deixar ir embora sem te fazer a pergunta da praxe. Okay. Se Jesus a estar aqui no meu lugar a entrevistar-te, o que é que ele te diria? O que é que ele me diria? Essa é mesmo a pergunta difícil. Um bocadinho influenciado talvez por aquilo que é o Evangelho de ontem. Eu acho que ele me diria, como disse aos apóstolos, não é? Tem confiança, vai em frente, porque o mundo precisa de discípulos que mostrem aos outros, que testemunhem sobretudo com a vida, mais do que com as palavras e com grandes teorias, mas que testemunhem com a vida que há um Deus que nos ama profundamente e que nos oferece uma vida maravilhosa para ser vivida no amor. E por isso eu acho que Jesus aquilo que diria é: tem coragem e segue em frente, testemunha. Olha, e espero sinceramente que Deus te continue a dar essa força, essa energia, para continuares a levar também a sua luz junto de tantos jovens que gostam de ti, que te acompanham e que com ele tu fazes também caminho. Muito obrigada, Ricardo, por dispensar o teu tempo, por cantares para nós com esse sorriso que contagia tantos e mostra realmente que há muitas vocações, não é? E que amar a Deus assim nos faz também muito felizes, como nós podemos ver pelo teu sorriso bonito. Obrigada. Obrigado, eu. Nós voltamos então, este é o mês especial, é o mês de janeiro, é o mês de Dom Bosco. Vamos ter mais roubeiros do que é o habitual, portanto vou fazer assim mais uns roubos do que era quinzenalmente. Portanto, preparem-se que este mês temos pessoas muito especiais. O Ricardo foi o primeiro, mas o próximo vai ser igualmente especial. Obrigada!